Senado aprova a medida provisória que cria o programa Emprega Mais Mulheres e Jovens. Comissão de Meio Ambiente vai fazer ciclo de debates sobre a ocupação ilegal de áreas públicas. E Congresso recebe o projeto de lei orçamentária de 2023. Bom dia, hoje é quinta-feira, 1º de setembro. O Senado Notícias está no ar. O Congresso recebeu nesta quarta-feira o projeto do orçamento para 2023. A proposta prevê um déficit primário de 63,7 bilhões de reais, Auxílio Brasil de R$ 405 reais e salário mínimo de R$ 1.302 reais. O texto prevê as receitas e fixa as despesas do primeiro ano do próximo presidente eleito. Os números foram apresentados em coletiva no Ministério da Economia pelo secretário especial de Tesouro e Orçamento, Esteves Colnago. O projeto do orçamento de 2023 mantém a trajetória de consolidação fiscal, com estimativa de um déficit primário de cerca de 64 bilhões. Há uma previsão de 80,2 bilhões de reais adicionais de incentivos tributários e outras desonerações, assim como um espaço de 14,2 bilhões de reais para reajuste da remuneração de servidores públicos. O pagamento do Auxílio Brasil terá um valor médio de R$ 405 reais e vai ser destinado a 21,6 milhões de famílias. A reserva para emendas de relator geral vai ser de 19,4 bilhões e a previsão do salário mínimo é de R$ 1.302 reais. Esse número ainda pode ter alterações até o final do ano, quando for enviada a lei específica do salário mínimo. A correção da faixa de isenção do imposto de renda da pessoa física não está prevista no texto. O secretário especial de Tesouro e Orçamento explicou por que o Auxílio Brasil de R$ 600 reais não entrou no orçamento. Ele não entrou aqui porque ele demanda uma alteração constitucional. Então, o Auxílio Brasil ele demanda uma alteração constitucional para que ele caiba dentro ou da regra do teto, ou de uma regra que for aprovada pelo próprio Congresso, mas a gente vai buscar a fonte para ele. Então, em termos fiscais, ele vai ser uma despesa equilibrada. Mas ele não entrou aqui porque a regra fiscal hoje em dia não comporta uma despesa a mais de 52 bilhões. A proposta orçamentária agora deve ser analisada pela Comissão Mista de Orçamento e depois segue para a votação em sessão conjunta do Congresso. Além de discutir a LOA de 2023, senadores e deputados ainda precisam deliberar sobre os vetos do presidente Jair Bolsonaro ao projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023. O Executivo barrou 294 dispositivos do texto aprovado em julho pelos parlamentares. Os vetos à LDO trancam a pauta do Congresso a partir do dia 9 de setembro. O plenário do Senado aprovou ontem 3 medidas provisórias, entre elas a que institui o programa Emprega Mais Mulheres e Jovens, editada pelo governo no início de maio. O incentivo a meios para a inserção e manutenção das mulheres e dos jovens no mercado de trabalho é o principal objetivo do programa. Entre outras iniciativas, cria medidas para impulsionar a empregabilidade das mulheres, como a flexibilização do regime de trabalho e a qualificação em áreas estratégicas, e ainda o apoio na volta ao trabalho depois da licença maternidade. São medidas necessárias e urgentes, pois ações afirmativas com o objetivo de reverter, principalmente, situações de desigualdade a que estão submetidas as mulheres e jovens, são positivas e urgentes para promoção e melhoria das condições do seu acesso ao mercado de trabalho. Com efeito, o programa representa um instrumento capaz de equacionar os efeitos econômicos perversos decorrentes da pandemia da Covid-19. Foi aprovada ainda a medida provisória que estabelece nova periodicidade para a atualização da tabela de piso mínimo de frete. A medida provisória busca evitar que os transportadores rodoviários de cargas sofram com a defasagem da remuneração recebida pelos serviços prestados, frente aos constantes aumentos do preço de combustível utilizado. Outros 6 itens da pauta também foram aprovados pelos senadores. 3 autorizações de empréstimos para os municípios de Sorocaba e São Caetano do Sul, ambos de São Paulo, e para o estado de Sergipe.
Os outros 3 itens aprovados são o texto que redefine os limites do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, no Rio de Janeiro, o que autoriza a doação de blindados para o Uruguai e o que prevê acordo entre Brasil e Israel para a proteção de informações e classificação de materiais. A Comissão de Meio Ambiente vai realizar um ciclo de debates para avaliar os impactos ambientais gerados pela ocupação ilegal de áreas públicas. Os senadores querem discutir a política de regularização fundiária do governo federal. O debate terá um foco especial sobre as terras públicas da Amazônia Legal. Serão convidados representantes do governo, de ONGs que atuam na área ambiental e estudiosos do assunto. O objetivo da realização das audiências públicas é debater e avaliar a política de regularização fundiária e sua interface com controle e regularização ambiental, prevenção e controle de desmatamentos ilegais na Amazônia, com foco também na eficácia das ações do governo federal em relação à execução das metas orçamentárias e adequação da legislação fundiária em vigor para atender aos pequenos produtores e poceiros rurais em áreas consolidadas. Semana que vem, o Brasil comemora 200 anos de independência. Os panfletos políticos da época permitem ao Brasil de hoje refletir sobre o país que queremos pela frente. O ponto de vista e a distância da qual observamos fatos históricos fazem toda a diferença na compreensão e na interpretação. 200 anos se passaram desde os acontecimentos que levaram o Brasil a se tornar independente de Portugal. Pode ser uma oportunidade de enxergar o país de outra perspectiva, sugere a historiadora Heloísa Starling. Que a independência ela é muito maior do que o que aconteceu no Rio e ela precisa sair das margens do Ipiranga, porque se você olhar para o Brasil, você tem um monte de histórias, de movimentos, de projetos de Brasil, que são inclusive muito diferentes. E alguns são muito bonitos, muito emocionantes e que nos fazem pensar sobre o país que nós fomos, o país que nós poderíamos ser e o país que nós ainda queremos ser. As províncias portuguesas na América do Sul eram muito diferentes entre si. Não existia uma unidade brasileira. O Grão-Pará e o Maranhão, de onde era mais fácil e seguro velejar para Portugal do que até o Rio de Janeiro, preferiam apoiar as cortes portuguesas do que o Império de Dom Pedro. E as províncias nordestinas nutriam sentimentos separatistas e republicanos. Se criou uma ideia em torno do projeto vitorioso da independência, que é o projeto da monarquia constitucional no Rio de Janeiro. Mas existiu um outro projeto. Em 3 de março, a República é proclamada, 3 de março de 1817, no Recife. Em seguida, ela é proclamada no Ceará, né? E aí dá início ao projeto revolucionário da independência, que vai até 1825. Heloísa Starling é organizadora do livro Vozes do Brasil, a linguagem política na independência, editado pelo Senado. O livro foi lançado em sessão solene remota com a presença de historiadores, cientistas políticos e jornalistas especializados em história, como parte das comemorações dos 200 anos da independência. Nossos braços são muralhas do Brasil. Esse ato solene de hoje, a sessão solene, o apresenta as vozes do Brasil, mas essas vozes têm que ser ecoadas. Nossa determinação, fazer circular esse lançamento por outros cantos do país. Enquanto alguns acham que celebrar a independência é romper a ordem democrática, nós insistiremos que celebrar a independência é resgatar a história que nos forjou como nação. Na época da independência, muitos brasileiros não sabiam ler, mas como os panfletos políticos eram não só distribuídos, mas declamados, era uma linguagem que incluía todos no debate. O livro Vozes do Brasil reúne 21 panfletos políticos publicados em comemoração ao bicentenário. Esses panfletos contemplam
várias províncias brasileiras e mostram como as lutas populares estavam acontecendo naquele momento, mostram as insatisfações populares. Muitos panfletos eram anônimos e quase todos polêmicos. Eles refletem as discussões políticas do momento e oferecem informações sobre a conjuntura histórica, a sociedade e o comportamento político da grande população pobre de índios e descendentes de africanos que vivia em uma sociedade hierárquica, escravista e desigual. Que independência é essa em que o Estado brasileiro corrói a cidadania? País independente é país que pensa políticas humanitárias, que fortalece a sua democracia, que preza pela igualdade de direitos e de oportunidades para a sua população. Nesse bicentenário, temos que refletir muito que país nós somos e que país queremos. Está marcada para as 3 horas da tarde de hoje, no Senado, reunião do Grupo Parlamentar da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica. Os parlamentares vão tratar de temas como a preparação para a 27ª Conferência das Partes sobre Câmbios Climáticos, a COP27, prevista para novembro no Egito. Também está na pauta de hoje desse grupo parlamentar a institucionalização do Parlamento Amazônico, o Parlamás. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.